Só vamos dar início ao debate Dívida Pública, Estoque e Auditoria. É um debate promovido pela nossa Secretaria de Formação Política, tá? Companheira Miriam, que mais uma vez a gente parabeniza pelo esforço, né? Nesse tumulto todo, está trazendo espaço de aprendizagem e de reflexão, inclusive para a gente poder enfrentar melhor o dia a dia da nossa luta. Vamos chamar o nosso companheiro Matheus Magalhães, que é coordenador do Núcleo DF da Auditoria Cidadã da Dívida. Bom, muito boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer em nome da Auditoria Cidadã da Dívida o convite, a oportunidade de a gente estar debatendo dívida pública mais uma vez nesse espaço. Para nós é de grande valia, é muito importante nós estarmos discutindo dívida pública com a população, e o Sindicep mais uma vez abrindo espaço. Nós já tivemos juntos em outras oportunidades, né? Mas mais uma vez nos abrindo espaço, então quero agradecer muito e parabenizar a iniciativa. Bom, por mim, eu até puxaria uma cadeira, ficaria aqui mais pertinho para a gente conversar, mas já que nós estamos fazendo a gravação, é interessante para a gente ter conteúdo depois, material, para a gente poder compartilhar, enfim, usar nas nossas redes, nas de vocês também, obviamente. Então eu vou falar daqui mesmo, mas por favor, vamos nos sentir numa conversa rapidinho. Eu sou Matheus, sou assistente social de formação, formado pelo UNB. Sou mestre em política social, também pelo UNB. Integro a Auditoria Cidadã da Dívida desde 2013 e atualmente estou coordenando o Núcleo DF. A Auditoria Cidadã, para quem talvez não tenha ouvido falar ainda, é uma entidade sem fins lucrativos. Nosso trabalho é completamente voluntário, que busca, que pede, reivindica que a dívida pública seja auditada, tenha uma auditoria. Por quê? Porque a dívida pública brasileira, primeiro, isso não é ideia da nossa cabeça. A auditoria da dívida está na Constituição Federal e ela nunca passou por uma auditoria, ou pelo menos não com a participação da população, com a participação popular. Mesmo assim, mesmo sem a participação, realmente nunca passou por uma auditoria. Nós já tivemos a CPI da dívida em 2009, que foi só na Câmara, não foi no Congresso inteiro, que nos deu muitos insumos, muitos dados de coisas que nós vamos conversar aqui. Mas ela nunca passou por uma auditoria. Mas por que seria importante fazer uma auditoria da dívida? Esse é um dos pontos que a gente vai conversar. E aí, antes de entrar nas minhas telas, eu vou acompanhar aqui no meu computador, são as mesmas telas, só para eu não me perder. Mas a ideia é não ficar tão grudado nelas. Mas antes de entrar nelas, às vezes a gente vai conversar, vai discutir sobre dívida pública, e as pessoas falam assim, principalmente pessoas novas na auditoria, elas falam assim: nossa, mas é difícil a gente discutir dívida pública, né? Com as pessoas assim que não estudam, não trabalham com esse tema, porque dívida é um tema difícil, é difícil da gente discutir. E aí a gente diz assim, não é difícil, o nosso povo entende de dívida, porque o nosso povo está endividado. Nosso povo é um povo endividado. Só que quando a gente fala de dívida, e é aí que está a grande jogada da dívida pública. Quando a gente fala de dívida com as pessoas pensam que a dívida pública é igual à dívida privada, a dívida das pessoas. Como que nós temos dívida? Porque a gente tem dívida porque a gente vai ao banco e recebe um valor em dinheiro que entra na nossa conta e a gente contrai aquela dívida. Ou eu financiei um carro, eu financiei uma casa, eu financiei meus estudos, o FIES, por exemplo, inclusive por meio de política pública, né?
e aí você tem a dívida, você recebeu ou um valor ou algo em troca, e ali você tem uma dívida. E aí as pessoas pensam que quando a gente fala de dívida pública, aconteceu a mesma coisa. O Estado, o governo está endividado porque o governo recebeu dinheiro, recebeu recursos e aquilo virou um hospital, virou uma escola, virou uma estrada, virou serviço público. Mas não é isso que acontece na dívida pública. Não é por isso que o Estado brasileiro, que o nosso governo tem dívida pública. E aí eu estou falando do Estado, do governo, mas quem paga essa dívida somos nós, né? Obviamente por meio dos nossos impostos e contribuições. Mas aí vamos lá. Primeiro, está aí o Orçamento Federal de 2018, Orçamento Geral da União de 2018. Um valor total de 2,6 trilhões de reais. Desse total, 40% do orçamento federal foi destinado para o pagamento de dívida pública. Pagamento de juros, amortizações e rolagem da dívida pública. Já aí a gente já teria um seríssimo problema. Porque um país, mesmo que estivesse endividado por meios legítimos, porque tivesse precisado pegar dinheiro emprestado, mesmo que fosse o caso, um país que privilegia no seu orçamento o pagamento da dívida com 40% dos recursos, enquanto a política de saúde recebe 4%, a política de educação recebe 4%, quase 5%, a política de assistência social recebe 3%, a política de habitação, o gráfico não está tão nítido, mas para a política de habitação aparecer ali no gráfico, a gente precisaria de mais 2 casas decimais, é 0,0001 dos recursos que vão para a política de educação, contando com o programa Minha Casa Minha Vida, hein? Contando com o programa. Então, e ainda mais um país com as características do Brasil, com a desigualdade do Brasil, com as necessidades sociais que tem o Brasil, privilegiar a dívida com 40% dos recursos já seria um grande absurdo, mas não para por aí. Nessa política de austeridade fiscal, de corte de gastos, de estado mínimo que os últimos governos estão fazendo, principalmente o governo Temer e Bolsonaro, o que acontece? Mesmo tendo poucos recursos, eles ainda cortam recursos dessas políticas que eu falei, da educação, da saúde, do saneamento básico. Vocês têm visto aí no jornal, não preciso nem dar exemplos tão concretos assim. Mas, aonde ainda tem recurso para tirar mesmo é na Previdência. Previdência Social leva 24,5% dos recursos. Só que a Previdência é direito, eles não podem simplesmente cortar, né? E é por isso que estamos aí com a proposta de reforma da Previdência, que eles há tanto tempo tentam nos enfiar a goela abaixo, por assim dizer, porque na Previdência ainda tem dinheiro para tirar. Isso porque o sistema financeiro não está satisfeito com aqueles 40%. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre esses 40%. Vejam só, esse gráfico que eu trouxe é o resultado da Seguridade Social nos últimos, desde 2005, né? Nos últimos 12 anos. Reparem que tanto se tem falado, né, no jornal, dia sim, dia também, que a Seguridade Social é deficitária, né? Tem déficit. Na verdade, primeiro eles falam déficit da Previdência, e aí eu começo com uma questão. Em nenhuma lei, nem na Constituição, nem em nenhum ordenamento jurídico orçamentário brasileiro, existe orçamento da Previdência. Isso não existe em lugar nenhum. O que existe é o orçamento da Seguridade Social, que tem as fontes de financiamento definidas na própria Constituição.
Então, quando a gente pega essas fontes de financiamento, esses recursos da Seguridade e os seus gastos, o que sobra é isso aí. Ela vinha sendo superavitária em mais de 80 bilhões de reais por ano. Sobrando no orçamento da Seguridade mais de 80 bilhões de reais por ano. Só que aí, com a crise econômica, o governo federal teve redução da arrecadação, e aí realmente em 2016 e 2017 houve déficit. Mas aí eu pergunto, nos últimos 20 anos, a média do superávit da Seguridade Social é de 50 bilhões de reais por ano. Isso não é uma estimativa, não, é uma média calculada com dados oficiais. Se nos últimos 20 anos nós tivemos superávit de 50 bilhões por ano, em 2 anos de déficit, se justifica desmontar completamente a Previdência Social e a Seguridade Social brasileira e acabar com ela como nós conhecemos? Isso justifica? Eu não sou dono da verdade, eu estou levantando um questionamento realmente, né? E aí, o que acontece? Aí pode passar, tá aí inclusive os últimos anos, eu trouxe, no cálculo do déficit, do suposto déficit da Previdência e da Seguridade, o governo desconsidera várias coisas. Desconsidera receitas que são da Seguridade, coloca como despesas da Seguridade despesas que não são da Seguridade Social e desconsidera inclusive a GRU, que é a desvinculação de recursos da União. A desvinculação de recursos começou no governo do Fernando Henrique, chamava Fundo Social de Emergência. Eu, como assistente social, se eu visse um nome assim, Fundo Social de Emergência, eu ia até achar que era uma coisa boa. Eu ia falar, pô, deve ser uma coisa interessante, um Fundo Social de Emergência para o Brasil. Isso nada mais era do que desvincular, tirar 30% dos 20% dos recursos da Seguridade Social para poder gastar com outras coisas. Essa GRU, aí, desde 2017, a GRU foi aumentada, esse percentual foi aumentado para 30%. E aí, vejamos, olha só o volume de recursos que foi tirado da Seguridade Social para o governo gastar com outras coisas. 2013, 63 bi, 2014 também, 2015 também, 2016, o primeiro ano de déficit, eles tiraram da Seguridade Social 99 bilhões de reais. Em 2017, no auge do déficit da Seguridade, eles tiraram da Seguridade 113 bilhões de reais. Aí eu pergunto, como que um sistema de seguridade, ou como que qualquer política se mantém superavitário, se tiram desse sistema dezenas, centenas de bilhões de reais por ano? E como que ele é deficitário? Se a gente tira recurso dele para usar com outras coisas. Tá aí a média da Constituição para cá, do superávit, 52 bilhões de reais. Aí podemos passar. Esse gráfico é para mostrar rapidinho. Isso aí é a receita da Seguridade Social desde 2005 também. É só para mostrar como o déficit da Seguridade, o problema da Seguridade, já que hoje tem déficit, nunca foi as despesas, nunca foi os direitos que a gente tem, a saúde, a assistência e a previdência. Mas ela passou a ter déficit em 2016 porque caiu a arrecadação, isso aí é arrecadação. Com a crise econômica caiu a arrecadação. O problema nunca foi os beneficiários, as pessoas que têm direito à previdência e assistência. Mas aí vamos à frente. Pode passar. Vejam só, de 95 a 2015, as receitas e despesas primárias, e aí juntando todas as políticas, não só a Seguridade, gerou um superávit primário para o governo, uma sobra de recursos. Olha só que interessante. Em 20 anos, né, 95 a 2015, muito obrigado,
de 1 trilhão de reais. É interessante isso, porque o Paulo Guedes, ministro da Economia, quer fazer uma reforma da Previdência para economizar 1 trilhão de reais, né? É o que ele fala nas entrevistas. Tá aí, de 95 a 2015, com a Seguridade do jeito que ela é, sem reforma, sem nada, gerou 1 trilhão, não é 1 bilhão não, tá? Eu não errei não, é 1 trilhão de reais de superávit primário. Ele quer 1 trilhão? Tá aí 1 trilhão. Agora, olha que interessante. Lá em 95, a dívida pública era de 86 bilhões de reais. Hoje, ela passa de 4 trilhões, ou no mesmo período, hoje a gente vai tratar os dados de atualmente, mas em 2015 ela já era mais de 4 trilhões de reais. O que aconteceu? A gente gerou superávit de 1 trilhão nesse período e a dívida aumentou de 86 bi para 4 trilhões. O que aconteceu? Vamos ver. Tá aí, só para a gente exemplificar, de 2008 para cá, reparem bem, os pagamentos de juros, olha lá, em 2008 era 110 bilhões, já era um absurdo. A gente chega em 2018 com um pagamento só de juros da dívida de 280 bilhões de reais. As amortizações, que é aquilo que paga a dívida mesmo, né, sem ser o juro, é o que paga a dívida para não existir mais, em 2008 estava ali no patamar de 450 bilhões de reais, em 2018 já era 790 bilhões. E olha o que aconteceu com a dívida nesse mesmo período. Olha lá, em 2008, ela era 1,75 trilhão, e chegou em 2018 ali 5,52 trilhões. Como que a gente paga tanto e a dívida continua crescendo dessa forma? Está aí o resultado nominal do governo nesse período. E aí, muita calma, eu vou explicar. Existe no orçamento brasileiro, uma das formas da gente separar o orçamento brasileiro chama natureza de despesa. Nessa natureza de despesa, a gente tem duas, as mais importantes, que são as receitas e despesas primárias e as receitas e despesas financeiras. As primárias é o seguinte: receita primária, todos os impostos que a gente paga, todos os tributos e as receitas das empresas estatais, tudo que o governo ganha de dinheiro no mundo concreto. E as despesas são as despesas com todas as políticas públicas, todas as políticas que a gente vê: saúde, educação, construção de ferrovias, política de trabalho, previdência, Bolsa Família, tudo. As financeiras, do outro lado, as receitas financeiras são as receitas que o governo ganha vendendo seus títulos públicos, emitindo dívida pública, e as despesas é justamente o pagamento dos juros, amortizações e a rolagem da dívida. Todo esse período, isso é só para explicar o que é o que. Em todo esse período eu não falei que as contas primárias do governo geraram 1 trilhão de reais. As financeiras geraram um déficit tão grande que o resultado nominal, quando junta as duas, em todo esse período foi negativo, vejam só. E aí, quando a gente pode passar para a próxima, quando a gente vê qual é o principal fator que faz com que o resultado do total das contas do governo fosse negativo, olha o pagamento de juros nominais pelo governo nesse mesmo período. E aí eu pergunto: a culpa do déficit, a culpa do resultado negativo das contas do governo está nas políticas, nas contas primárias, está nas políticas, está na Seguridade Social, ou está na conta financeira? Os juros fazem parte das despesas financeiras do Estado. Vejam só. Então,
É por isso... Pode passar para a próxima? É por isso que nós estamos nessa situação e é por isso que nós pagamos dívida ano após ano, e essa dívida só cresce. Nós não sabemos, quando nós perguntamos para o governo federal quem são os credores da dívida pública, eles dizem que isso é sigiloso, não podemos dizer. Quando nós perguntamos quais são as taxas de juros aplicadas em grande parte dos contratos de dívida do governo e em operações do Banco Central e de política monetária, é sigiloso, nós não podemos saber. Quando nós perguntamos quais são os volumes, muitas vezes, de emissão desses títulos, para quem são, como que são negociados, como que é levada a política monetária do governo, é tudo sigiloso, nós não sabemos. E aí, eu quero levantar só um último, eu já estou terminando a minha fala, para a gente poder abrir para discussão. Já que nós estamos falando que a dívida cresce, a gente paga, e a culpa está aí nos juros, e a culpa não é das políticas que em 20 anos geraram 1 trilhão de reais em superávit. Eu vou dar só um exemplo, mas a auditoria cidadã tem estudado vários dos que nós chamamos de mecanismos geradores de dívida pública geradores de dívida pública sem contrapartida. Talvez esteja acabando a pilha. Obrigado. Alô? Obrigado. Existem vários mecanismos que geram dívida pública sem contrapartida. Sem contrapartida, eu digo que é justamente isso. Não foram empréstimos, não foi uma dívida pública que arrecadou recursos para o governo federal, em sua grande parte. E aí um deles, que eu vou exemplificar, se vocês ficarem curiosos, a gente pode conversar sobre outros, mas um deles, por exemplo, são as operações compromissadas do Banco Central. Mateus, o que é operação compromissada? Operação compromissada é o seguinte: o Banco Central, o governo brasileiro, melhor dizendo, na lei de diretrizes orçamentárias, que todo ano tem uma lei de diretrizes antes de fazer o orçamento. Nessa lei de diretrizes, há muito tempo, o governo brasileiro tem adotado uma meta, que essa lei de diretrizes tem metas fiscais do governo. Uma dessas metas é o seguinte: a base monetária no nosso país não pode passar de 5% do PIB. Espera aí, Matheus, base monetária, como assim? Base monetária é a quantidade de dinheiro que está circulando na economia. Pega todo o dinheiro que está circulando na economia e que está em poupança, que é dinheiro líquido. Isso é a base monetária. Aí o governo brasileiro, por meio da LDO, da Lei de Diretrizes, diz assim: a base monetária não pode passar de 5% do PIB. Tem países com economias iguais em dimensão, parecidas com a economia brasileira, que adotam bases monetárias muito superiores à brasileira, chegam a 45% do PIB. Eu não estou dizendo que 45% é saudável, é bom, mas chegam a ter 45%. A nossa é no máximo 5%. A última vez que eu olhei estava em 4%. Aí o que acontece? A economia vai girando, a quantidade de moeda vai aumentando. Aí o Banco Central vê isso e faz o seguinte: enxuga moeda da economia. Fala, a gente vai ter muita moeda circulando, então eu vou enxugar a moeda. Como que ele faz isso? Ele esteriliza a moeda. Como que ele faz isso? Ele vai aos bancos, aos caixas dos bancos, e recolhe uma parte dos recursos que estão ali. Só que esse dinheiro não pertence ao Banco Central, não pertence ao governo brasileiro. Naquele momento está no caixa dos bancos. Então o que acontece? O Banco Central paga juros diários em dinheiro para os bancos, para poder esterilizar esses recursos. Hoje,
Hoje, a quantidade, essas operações compromissadas estão numa quantidade de 1,13 trilhão de reais. Não é bilhão, não, trilhão. 1.130 bilhões de reais, sobre os quais o Banco Central paga juros em dinheiro diários. Juros diários em dinheiro. Isso é passivo do Banco Central, que é de responsabilidade do Tesouro Nacional, e vira dívida pública. É isso que nós estamos pagando. Mas a culpa do déficit, a culpa das contas públicas não estarem bem atualmente, eles dizem, né? É da Previdência, é da Seguridade Social, é da assistência do LOAS, enfim. É isso mesmo? E aí é por isso que nós dizemos que nós precisamos de uma auditoria. Quando nós perguntamos qual é a taxa de juros aplicada sobre esse valor, sigilo, nós não sabemos. Então, e quem são os credores também, nós não sabemos. Porque quando a gente fala assim, as pessoas às vezes pensam, né, no Tesouro Direto, mas tem os títulos do Tesouro Direto. Quando alguém como eu e vocês compram um título do Tesouro Direto, aí entra recurso de verdade no caixa do governo. Isso aí é entrar recurso, mas sobre isso aí tem sigilo. Eles não dizem quem são os credores, qual é a taxa de juros aplicada, enfim. Nós precisamos de uma auditoria da dívida pública. Isso é só um mecanismo, só para não me alongar aqui na minha fala. É sobre mecanismos como esse que o governo paga a dívida pública e que o peso disso recai sobre nós. Aí, em apenas 2 anos de déficit da Seguridade Social, o governo, por meio destes governantes que aí estão, argumenta que está tudo errado, que a gente precisa de reforma da Previdência, que a gente precisa acabar com os direitos sociais no Brasil. É isso mesmo? Bom, e aí, só para finalizar, está aí a base monetária. Atualmente, a última vez que eu olhei, faz pouco tempo, não faz um mês, estava em 276 bilhões de reais, que significa 4,06% do PIB. Como eu falei, o governo não deixa passar de 5% nunca. Em fevereiro eu tinha olhado para fazer outra fala, estava em 302 bilhões de reais, que significa 4,44% do PIB. Vejam como nem tinha chegado a 5% ainda, e eles já enxugaram um pouco de base monetária, pagando juros diários em dinheiro para os bancos, uma taxa de juros que nós não sabemos, quais bancos, quais instituições nós não sabemos, porque é tudo sigiloso. A dívida pública precisa ser auditada, e isso, quem está pagando somos nós. Pode passar mais um. E aí o resultado é esse. A nossa dívida, o estoque da nossa dívida é hoje de 5,523 trilhões de reais, 5 trilhões de reais. A externa é 556 bilhões de dólares. Aí na cotação do dólar de hoje eu calculei 2,3 trilhões de reais. E aí você soma a externa com a interna, 7,8 trilhões de reais. No PIB em 2018, por exemplo, foi de 6,8 trilhões de reais. Então, pode passar. E aí está o fluxo. Por conta disso, em 2016 nós pagamos 1,1 trilhão de reais de dívida pública, 3,1 bilhões de reais por dia, mais de 43% do orçamento federal. 2017, 986 bilhões de reais, que significa 2,7 bilhões de reais por dia, 39% do orçamento federal. E para finalizar, a última, pode passar a última tela? Em 2018 está aí 1 trilhão de reais, 40% do nosso orçamento
para uma dívida que nós não sabemos, em grande parte, quem são os credores, quais são as taxas de juros, por que se gerou aquela dívida, em que condições, como que foi feito o contrato, e muitas vezes em nome de uma política monetária que está acabando com a nossa economia, mas que gera muitos lucros para os banqueiros. Eu quero agradecer muito a paciência e a atenção de vocês. Mais uma vez, não falo só como retórica, não sou dono da verdade, estou à disposição para a gente esclarecer qualquer dado, qualquer número, para a gente conversar sobre qualquer análise, qualquer interpretação que nós fazemos, mas a auditoria da dívida tem aí feito essa luta nos últimos 20 anos, desde o ano 2000, então nós estamos aí com 19 anos de luta, buscando saber da onde vem a dívida pública brasileira, o que é legal, o que é ilegal, o que é legítimo, o que é ilegítimo, e só uma auditoria com participação da população, com participação popular, vai dizer isso. Muito obrigado. Muito bem, a gente que agradece, Matheus, mais uma vez você está aqui com a gente. Nosso companheiro Flávio Tornelli Vaz acabou de chegar. Então, chegou há um tempo atrás, estava assistindo, convidei ele aqui para a mesa, daqui a pouco a gente passa a palavra para ele. O Flávio, ele é assessor técnico da Câmara dos Deputados. Eu já tive a oportunidade de ouvir aqui na atividade, aqui mesmo no auditório, tá? Que é importante, porque eles são técnicos, mas falam linguagem que dá para a gente, os próprios mortais, entender, né? Isso é importante, e a gente saber toda a origem, né, da crise política e financeira do país está, não é a Previdência, como muito bem ressaltou o Matheus, e agora a gente vai ouvir o nosso Flávio. E depois, daqui a uns 15 minutos, a gente abre para as perguntas, tá bem? Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Cheguei um pouco atrasado para falar um debate sobre reforma tributária. Desastre. Bom, meus amigos, debate sobre a dívida, eu acho que tem algumas questões que precisam ficar muito claras na nossa cabeça. A primeira delas é que não é correto, todas as vezes que a gente ouve falar isso, eu insisto em afirmar isso, que a dívida das famílias e a dívida do governo são completamente diferentes. Normalmente, quando uma família se endivida, ela se endivida para gastar o dinheiro, né? Ou compra uma casa, ou compra uma televisão, ou financia isso, ou às vezes até na emergência, tem que fazer uma cirurgia, pega uma dívida. O governo federal não pega a dívida para gastar o dinheiro, né? A dívida não se presta somente a isso. Isso tem que ficar claro na nossa cabeça, para que a gente afaste, no caso do governo, as soluções que a gente usa em casa para pagar a dívida. Se você pega uma dívida em casa porque está gastando muito, corte os gastos que vai te ajudar a pagar a dívida. No governo não é assim. Então, se a gente pegar o histórico da dívida do governo federal, nós vamos ver que algumas vezes ele faz dívida em reais porque precisa de dólares. Então, é uma necessidade que não tem nada a ver com gastar o dinheiro. Se eu dissesse para vocês hoje que na conta do Tesouro tem mais de 1 trilhão de reais parados, você vai levar assim, como é mesmo? Que eu posso dever tanto tendo dinheiro parado, né? Que é uma coisa insana do ponto de vista, quando você está acostumado a pensar como a sua família, né? Que o governo fala isso com a gente o tempo todo. Ele fala assim, ó, todo mundo sabe, o governo e as famílias não podem gastar mais do que arrecadam. E dá-lhe corte na saúde, dá-lhe corte na educação, corte na segurança, corte nos investimentos. Por quê? Porque ninguém pode gastar mais do que arrecada. Esse é o discurso. Mas o governo, ele não gasta, ele não faz dívida para gastar o dinheiro. Isso tem que ficar claro na nossa cabeça, porque cortar na saúde não vai resolver a dívida. Cortar na Previdência não vai resolver a dívida. Porque a dívida não foi feita porque o governo queria construir uma escola ou acabar com o analfabetismo. O governo não fez dívida por causa disso. O governo faz dívida por uma necessidade da sua política econômica. Mas se é necessário, por que você está contra? Porque é necessário para essa política econômica, que nem desenvolve o Brasil, nem resolve os problemas, né?
É porque para essa política econômica o governo faz dívida. Então, por exemplo, quando o governo fala assim, eu vou aumentar os juros porque tem inflação, ele vai gastar o dinheiro? Não, ele está querendo combater a inflação, ele sobe os juros para combater a inflação. E mesmo quando não existe inflação, o nosso governo faz juros de 6% ao ano, que são dos mais altos do mundo, porque a inflação está pouco mais do que 3%, ou seja, que país em crise manteria uma dívida com 3% de juros reais? É inominável. Só 3 ou 4 países no mundo estão praticando juros positivos. E o Brasil é de longe um dos maiores deles. Maior que o Brasil, então, um país em guerra ou em grande crise. Né? Inclusive a Argentina agora em crise cambial. Né? Mas para a gente poder ver o seguinte, que essas condições da nossa dívida precisam ser discutidas sob o enfoque do projeto que eu tenho de país. Então, eu nunca vou, sem equacionar a questão da dívida, ter um pré-desenvolvimento. Né? Por exemplo, se eu chego hoje a matéria do valor econômico, ele fala assim, o balanço das empresas melhorou está melhorando no terceiro, está melhorando no segundo trimestre. Então, as empresas, acabou julho, estão publicando o balanço. Aí você fala assim, gente, não vi sair da crise, como é que as empresas estão melhorando o balanço? Difícil, né? Está todo mundo reclamando, produção industrial cai, serviços cai, comércio cai, né? Renda das famílias em baixa, desemprego em alta. Que balanço está melhorando? Aí você vai lá ler. Não é o balanço operacional das empresas, isso está empatado. Né? Quem está melhorando são os ganhos financeiros. Né? Então, é o que as empresas fazem de lucro a partir da dívida pública. Né? Por que a empresa faz isso? Bom, a empresa faz isso porque ela tem um dinheiro parado. Ela pode fazer o que com esse dinheiro? Ela pode construir uma fábrica, uma outra fábrica, ou aplicar juros. Ela fala assim, para que eu vou aplicar juros? Para que eu vou construir uma fábrica se a que eu tenho não consegue produzir nada? Né? Para que eu vou construir uma outra fábrica de automóveis se a que eu tenho está paralisada, está toda ociosa? Para que eu vou construir uma outra fábrica se a que eu tenho está ociosa? É óbvio que ele não vai fazer isso. O que ele faz? Pega o dinheiro e aplica em título do tesouro. O governo precisa desse dinheiro? Não está indo para a estrada, não está indo para a rodovia, não está indo para nada. O governo simplesmente usa esse dinheiro para manter a inflação baixa. Então, ele retira o dinheiro de circulação, porque na lógica que ele pensa, não é a lógica que eu penso, retirar o dinheiro de circulação faz a inflação ficar baixinha. Mas a recessão também. Né? Que preço sobe com o salário em baixa? Nenhum preço sobe. Então eu não precisaria disso. Mas, para melhorar as condições do mercado, para melhorar o que o governo chama de situação financeira das empresas, ele beneficia as empresas que pegam esse dinheiro, que poderia construir uma fábrica e dar emprego, mantém esse dinheiro na dívida. Então é só para a gente poder localizar que cortar a saúde, fazer a reforma da Previdência, cortar mais médicos, cortar vacinação, cortar tudo, não vai resolver. Porque o eixo é que está errado. A política não existe para desenvolver o Brasil, desenvolver o emprego, desenvolver a renda das famílias. A política nacional econômica que está em curso existe para privilegiar alguns setores. O fundo da dívida não é discutir que, se eu tivesse feito uma dívida na década de 70 para acabar com o analfabetismo, o Brasil seria outro. Né? Poderia ser outro. Né? Eu não vou dizer que seria, não poderia ser. Se tivesse feito uma dívida para colocar posto de saúde médico em todas as cidades, o Brasil seria outro. Se eu tivesse uma dívida para dar infraestrutura, cortar esse país de norte a sul, de leste a oeste com redes ferroviárias, uma linha, né, com transporte, o Brasil seria outro. A dívida não existe para isso. Porque ela não foi feita para o Estado gastar o dinheiro, ela foi feita para financiar uma política econômica que não está voltada para isso. Então, acho que essa é a primeira questão que tem que ficar clara, porque senão se quer dar calote na dívida. Não, o debate não é calote na dívida. Você já foi paga muitas vezes. Né? Eu queria só, não sei como é que está o tempo, mas só para a gente poder localizar o seguinte, é importante sempre abrirmos o debate sobre dívida, dizendo para que ela existe. Porque se a dívida fosse feita para construir as coisas, diminui o risco de crescimento, de construção, você resolve a dívida. Né? Não é feito para gastar.
O dinheiro não é feito para gastar. O governo vende títulos, pega esse dinheiro e guarda na sua conta. Por isso que eu digo, tem mais de 1 trilhão parado na conta única do Tesouro. Se abrir o CIAF de hoje, vai ver assim, mais de 1 trilhão parado. Aí você fala, para que eu devo? Por que eu não pego esse 1 trilhão e pago 1 trilhão da dívida? Eu pagaria 1/4 da dívida imobiliária do tudo, é muito dinheiro. Né? É como você virar para o cara assim, você deve? Não, estou muito bem financeiramente. Tenho R$1.000 no bolso, devo 1.000 para a agiota. Aí o cara pega e fala assim, só se você for louco. Como é que você tem R$1.000 no bolso? Amanhã esses R$1.000 continuam R$1.000. Os R$1.000 que você deve para a agiota, amanhã é 1.100, 1.200, 1.300. Não faz sentido essa lógica. E se a gente parar para olhar, não faz mesmo. Exceto porque só faz sentido quando você imagina que o governo não é a família. O governo tem outras obrigações. Entre essas obrigações está a política monetária. E qual que é o nosso azar? É que a gente não discute essa política monetária. Quem ela serve, para que ela serve, se tem outra, se pode ter outra, se não pode ter outra. A gente fica só acumulando pagamentos de juros. Então nós temos que abrir o debate. O papel nosso como sindicalistas, né? A última vez que eu tive, acho que não, a última vez não. Há um tempo atrás eu participava da reunião do CEP como sindicalista, fui da FASUBRA, né? Algumas pessoas aqui eu consigo me lembrar. Mas esse conjunto de debates precisa ser feito. Nós temos que acostumar as pessoas a esse debate. De que a dívida pública se presta a senhores que não são o povo, a outros senhores. A forma com que é lançada, a forma com que ela é feita. Você pode falar assim, eu consigo hoje calcular os juros da dívida, qual percentual que tem? Está publicado no Tesouro. Todo mês o Tesouro publica quanto por cento de juros embutido tem, como é que é isso, como é que é aquilo. Está tudo ali publicado. Né? Em tese, tem essa pseudo-transparência. Agora, se eu ganho salário e pago 27% de imposto de renda, por que quem ganha dinheiro a juros paga só 15%? Né? Vamos começar a discutir as coisas como as rendas. Uma empresa que vai fazer sapato paga os tubos de imposto de fazer sapato. Se ela aplicar no mercado financeiro, paga 15%. Né? Se eu vender um sapato, eu vou pagar 27% de ICMS, 17% de ICMS, fora outros impostos. Né? Mas para dinheiro a juros, só paga 15%. Esse modelo, seja na construção da dívida, seja na remuneração da dívida, com os mais altos juros do mundo, seja na tributação dos ganhos da dívida, ela favorece quem tem dívida. Né? Ela favorece o rentismo, ela favorece a aplicação de recursos fora do setor produtivo. É claro que no próprio setor produtivo tem muita gente que aplica dinheiro porque tem um saldo de caixa ali, mas nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo que eu favoreço nas empresas que elas façam a opção não construir fábricas, não construir lojas, não empregar ninguém e manter dinheiro a juros. Essa opção não pode estar correta. Né? Essa opção de favorecer quem dá isso. Por que os grandes países do mundo têm juros negativos sobre a dívida? Você vai emprestar 1.000, eu vou devolver 999. Aí você fala, tá bom, porque se esse dinheiro ficar no banco, pode ser que o banco quebre ou perca. Então, para ter a garantia do 999, tem muitos países que praticam juros negativos para dar a garantia do tesouro. Nós damos a garantia do tesouro, não só de que eu vou lhe pagar, como eu vou lhe pagar muito mais do que se você aplicasse na produção. Isso não pode estar certo. Né? Essa opção não pode estar certa. Essa política não favorece nem o emprego, nem a renda das famílias, nem a produção, nem o PIB brasileiro. É uma política anti-PIB. Queria finalizar dizendo para vocês o seguinte: quando o governo aplica R$1 no Bolsa Família, a economia cresce 1,57. Ou seja, quando o governo gasta 27 bilhões no Bolsa Família, ou na LOAS, quase o mesmo efeito multiplicador, o IPEA calcula que o PIB cresce aquilo mais 50%. Tá? Por quê? Porque o dinheiro que o cara recebe, ele vai na loja, compra um quilo de arroz, compra isso, compra aquele outro, compra aquele outro, compra outro. O dinheiro circula, a produção circula, mais gente planta, mais gente produz e a economia cresce. Quando o governo gasta 1 bilhão na dívida, o PIB diminui. Ele não cresce, ele diminui. Então, por quê? Porque esse dinheiro que eu pago na dívida me incentiva a quê? A produzir
Não, o incentivo é botar o dinheiro para render mais, porque ele rende mais que a produção. Então é óbvio que os grandes preferem pegar o dinheiro e colocar na renda. É garantida. Quem paga imposto? Para que eu vou contratar, ter trabalho, ter dor de cabeça, ter esse ter que vender as coisas, se eu posso só botar no banco? Né? Então, esse modelo não pode dar certo. Então, eu queria que vocês, e até me somar ao debate aqui, dizendo o seguinte: nós temos que discutir a razão e a natureza da dívida. Né? Porque essa é a razão e a natureza da política econômica que está errada. Tá? Ela está voltada para o lado errado. Tá? Então, eu queria só, como debatedor aqui, né, só meio que somar esse debate, apontando esse lado que não pode ficar de fora do nosso debate sobre a dívida. SINCEP-DEF, filiado à CUT e à CONCEF.